São em Cristo. Pessoas que ficam adiando. Uns que já são crentes, adiando se acertar. Outros que já estão parados, adiando consertar. Outros que estão ainda nem entrou e nem saiu, adiando aceitar, se batizar. Livro de São Mateus, capítulo 13. Nesta noite eu quero falar sobre a parábola da semente, mais propriamente sobre o solo fértil. Mateus 13, verso 1. Vamos prestar bastante atenção. Mateus, capítulo 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. Ao pé significa ao redor. De sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Parábolas quer dizer comparação. Dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Preste atenção que não é toda a semente, uma parte da semente. E vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, outra parte da semente. E os espinhos cresceram e sufocaram. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Isso é 100 vezes, 60 vezes, 30 vezes. 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra. E a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. Luz para iluminar o nosso caminho. A tua palavra, Senhor Deus, ela é uma espada, como a própria Bíblia diz em Hebreus 4. Ela é uma espada aguda de 2 gumes, afiada. E sendo afiada, ela é um instrumento cortante da boca de Deus. A palavra corta. A palavra nos aparelha. A palavra nos aplana. A palavra, ela corta como um machado a raiz das árvores. A palavra de Deus, ela sai e ecoa como um trovão. E estremece as extremidades dos céus de uma banda a outra. Abençoe, Pai querido, a cada irmão e irmã nessa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Assentados. Muito bem. Eu estou aqui com um pedaço de papel, meio ofício, que o irmão Vaguinho me deu ali. Eu achei interessante. Sabe, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu aprecio realmente pessoas que se importam com a causa. Ele trouxe para mim aqui e mostrou que, pastor, que eu fiz, mas o irmão está vindo e tal. E eu estava dando uma olhada ali. Eu falei, veja só. Quem foi que fez? Mas quem escreveu? Quem? Ah, tá. Pois é. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Colocou aqui sobre você conhece, você sabe o nome de Deus, né? Você tem na Bíblia. Depois colocou aqui as referências. Depois colocou aqui os endereços das igrejas.
A igreja, os endereços Azedo, Betim, Quicitrolândia, Garapé, Vespasiano, Irité. Eu aprecio, realmente, eu aprecio a força, a vontade, o desejo de fazer alguma coisa, né? Igual o irmão Delvante chegou aqui para mim, aqui no final, aqui no início, antes de começar o pastor, tem panfletos de evangelismo? Eu tenho, eu peguei no carro. Isso quer dizer que está interessado em fazer alguma coisa, em evangelizar. Eu realmente aprecio pessoas que desejam fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Uma pessoa que você convide, uma pessoa que você vai lá, mesmo que ela não venha, mas que você convide para vir ao culto, eu aprecio tal pessoa que vai ali e faz um esforço de convidar tal pessoa para vir na reunião, chamá-la, convidá-la para vir ao culto, né? Isso é importante. Você vai lançando pão sobre as águas. Você não sabe qual que vai ser, qual que vai vingar, você não sabe qual que vai dar fruto, mas vai lançando pão sobre as águas, né? Isso é importante. Então, ficou muito bom. Deus abençoe. Eu quero, se Deus permitir, no mês que vem, fazer uns 3.000 a 4.000 panfletos de um que eu estou elaborando em casa. Vai ser muito bom para o evangelismo. Mas esse aqui ficou bom, ficou ótimo. Aprecio muito bem. Deus abençoe todos vocês. Lembrando, sábado nós temos Santa Ceia, a Ceia do Senhor, às 19 horas. O irmão Vaguinho já está bem dentro das escrituras, né? No sentido evangelista. Eu fui lá em casa que eu mostro para ele nada de coisa. Né? Está bem rudimental, né? Quando vi pessoa vir persuadir, ele está... Já está bem rudimentado, né? Tá certo. É assim mesmo tem que fazer. Se tivesse mais jovens assim, né? Para ajudar. Se ele interessar assim, a família, assim, a gente, na casa dele, mostra as aulas para ajudar ele. Isso é bom. Quando a gente vai servir a Deus, aparecem os lobos. Os lobos para tentar tirar aquilo que foi semeado. Não é o que vai falar aqui agora, nessa noite. Vai falar. Muito bem. Falando isso, né? Deus abençoe a família, Deus abençoe a irmã. Ali é pai, padrasto, né? Padrasto do irmão Vaguinho, a sua esposa ali, suas meninas, né? Deus abençoe. Seus irmãos, né? Obrigado por estarem aqui. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Amém. A irmã lá atrás, a irmã Valdirene? Marlene? Irmã Marlene, né? Irmã Marlene, ela estava pouco tempo, não afastada de Cristo, mas afastada da comunhão, afastada da igreja, do companheirismo. E ela descobriu a irmã Maria descobriu ela. E então, fez o convite, parece que ela teve uma vez conosco, não estou lembrado. Tentei lembrar, mas não lembrei. E tem algumas pessoas também, do seu vínculo familiar, e outras pessoas que ela conhece, que também estão paradas. A irmã Maria vai fazer visita para elas, com ela amanhã, essas pessoas, para elas estarem aqui no sábado, na Santa Ceia. Né? Que Deus abençoe a irmã Maria, Deus abençoe a senhora. Leva o material que eu as dei, distribua o pessoal lá. Que Deus abençoe a senhora. Muito bem, irmãos. Vamos falar um pouco sobre a parábola da semente. Nós observamos nas Escrituras, no livro de São Mateus, capítulo 13, Jesus ensinando a igreja por parábolas. Agora, o irmão Branham, profeta para esta era, esse que vocês acabou de ouvir agora, a voz traduzida, ele disse que às vezes numa reunião não existe apenas um povo totalmente ligado à palavra. Ele disse que existe um grupo ali dentro misto. Sempre em meio a um grupo de pessoas, sempre tem 2, 3, 4, 5 pessoas mistas ali dentro. Por que mista? Mista quer dizer que são pessoas que não estão a par do assunto, que não estão inteiramente dentro do quadro, que não estão dentro do assunto, que não estão dentro da mensagem. No caso, por exemplo, tem aquele jovem, por exemplo, que está ali,
à sua direita, né? Já é o quê? Já é o quinto ou sexto culto que ele vem, né? Então, existem pessoas que demoram um pouquinho de captar as coisas, né? E o tanto que nós já falamos aqui. Por exemplo, ele está ali quase nu, né? De bermuda, né? Um lugar como este, um lugar de cristão, um lugar onde nós servimos a Deus, deveríamos ter um pouquinho de respeito e vir pelo menos vestido. Então, veja bem, já tem outros com a capacidade rápida de receber a mensagem, uma capacidade rápida de receber a palavra, capacidade rápida de entender, de compreender, capta a mensagem. E já existem outros que demoram um tempão. Aí o irmão Branham vem e diz na mensagem, ele diz, às vezes quando a palavra é semeada, às vezes tem uma pessoa que está do seu lado, que Deus abre o seu entendimento, enquanto cega do outro. Aí você pergunta, por que Jesus pregava por parábola? Ele mesmo responde às Escrituras. O que é parábola? Parábola quer dizer comparação. Por que ele pregava por parábolas? Aí ele responde assim, veja, preste atenção. Aí ele diz o seguinte, por que eu falo por parábolas? Versículo 13. Porque eles vendo, não veem, e ouvido, não ouvem, e nem compreendem. Está vendo? Porque Jesus insistia em pregar por parábola, porque Jesus insistia em pregar por comparações, porque alguns vendo não via nada, e ouvindo não compreenderia nada. Porque somente a alguns é dado a conhecer os mistérios do reino, enquanto outros não. Quem compreendeu? Amém. Somente a alguns é dado a entender, a compreender, e outros não. No versículo 14 ele disse, nesses que não compreendem, se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Puxa, fui no culto hoje e o pregador pregou, eu não entendi nada. Mas Deus ainda dá uma chance, ele vem no próximo culto, mas eu não entendi nada. Ele volta no outro culto e diz, mas eu não entendi nada. Ouvindo, ouvireis, mas não entendereis. Não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Olha para isso aqui o tempo todo, mas não sabe o que significa. Olha para isso aqui o tempo todo, mas não sabe o que significa. Olha para isso o tempo todo, mas não sabe o que significa. Olha para isso o tempo todo, mas não sabe o que significa. Eu ensino sobre isso meses e meses, mas não sabe o que significa ainda. Pregue sobre isso, o que aconteceu, meses e anos, mas não sabe ainda o que aconteceu. Pregue sobre o que aconteceu no Monte Pôr do Sol em 63, mas ainda não sabe o que aconteceu. Pregue isso aqui o tempo todo, mas ainda não sabe. Ouvindo, vereis, mas não compreendereis. Quem está entendendo, irmãos? Por quê? Aí Jesus informa por que não entende. Porque o coração está duro, fechado. O coração está endurecido e ouvidos de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Porque se vendo, ver e entender, está curado. Se ouvindo, compreender, está curado. Amém, irmão? Se Deus abriu o meu entendimento, eu estou salvo. Amém. Amém? Amém. Lucas 24, 45. E abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E quando Deus abre o entendimento de um homem e de uma mulher, ele não volta atrás, ele segue adiante. Amém? Glória a Deus. Não tem como Deus abrir o entendimento de um homem e de uma mulher e ele voltar atrás. Aí você fala assim, pastor, mas eu conheço muita gente que é batizada no Jesus Cristo, já tomou Santa Ceia, já creu no profeta, já teve a mensagem na mão e já voltou para trás. Isso quer dizer que a eleição, os irmãos estão entendendo, irmãos? Então observe bem. Aí Jesus falou para os que eram abertos.
Aí Jesus falou para os corações abertos. Aí Jesus falou para os ouvidos atinados. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não puderam ver. Ouvirem o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ele fala sobre a parábola do semeador, mas não explica. E aqui ele explica no versículo 19. Olha, o significado é esse. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esta é a parte que caiu na beira do caminho. Amém? Amém. Ele está explicando a parábola. Esta é a parte que cai na beira do caminho e vem as aves do céu e come o que foi semeado. Essa é a parte da pessoa que não entendeu direito. Ah, sabe uma coisa? Eu não volto aqui mais nessa igreja. Ah, sabe uma coisa? Eu não volto mais nesse culto. Não entendeu nada. Aí ele fala a outra parte. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Glória a Deus, aleluia. E, graças a Deus, eu recebi uma mensagem, estou alegre. Mas aí, não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Ou seja, aquela alegria é pouca. Oh, mas que engraçado, aquela irmã foi alguns dias no culto, sumiu. Ah, aquele irmão foi um dia, estava tão alegre e de repente sumiu. É porque a semente foi semeada em pedregais. Não tinha terra o suficiente para que então a semente entrasse e caísse, criasse raiz profunda, para que crescendo a árvore ficasse firme. Amém, irmãos? Mas o que aconteceu? Ao crescer pelo pouquinho de terra, que era a alegria que tinha, veio o sol e secou-se todas as folhas. É assim que está a quantidade de muitos crentes, secos espiritualmente. Aí vem o versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição. Ué, irmã, agora você não corta mais o cabelo? Ué, irmã, agora você não usa mais calça esporte? Ué, fulano, agora você não bebe mais? Agora você não fuma? Agora você não faz isso, faz aquilo outro? E vindo a perseguição e a angústia, o povo oprimindo, e você fica vergonhando e logo se ofende. Versículo 21. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, os cuidados desta vida e a sedução das riquezas sufocam a palavra que foi semeada e fica infrutífera. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra, em coração fértil, amém, irmãos? Em coração aberto para receber Deus, receber a palavra, é o que ouve a palavra e compreende a palavra. E dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Às vezes tem um irmãozinho que não produz 100, mas produz 30. Isso não quer dizer que ele tem que produzir 60 igual o outro produz. Talvez você venha muito no culto, o outro só vem no final de semana. Talvez o outro tem muita fé em orar e você ora pouco. Talvez um só produz 60 e o outro produz 30. Mas o importante é que Deus abriu o entendimento e você compreendeu. Amém? Os irmãos estão entendendo? Oh, meu Deus do céu! Será que as pessoas têm dificuldade de entender isso? A parábola do semeador. Quem é o semeador? O semeador, ele só pode semear boa semente. Qual é a boa semente que ele semeia? É a palavra. Quem é esse semeador que tem a boa semente? Que tem essa palavra? Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra. Ele é aquele verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é aquele que há 2000 anos atrás se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. E andou aqui nesta terra fazendo bem, porque Deus era com ele.
Ele é aquele que há 2.000 anos atrás tomou cativo o cativeiro, subiu ao alto, deu dons para os homens e até para os rebeldes. Deus é tão bom que até para os rebeldes ele deu dons, a fim de que Deus habitasse entre eles, não dentro deles, mas entre eles. Ele é aquele Deus que, indiferentemente daqueles que tinham fé para serem curados, ele curava. Ele foi enviado somente para aqueles que eram judeus. A Bíblia diz que ele foi enviado para os judeus. Ele veio para os que eram seus. Mas de vez em quando aparecia alguém que não era dos dele. Mas com fé em abundância ele recebia e curava. Amém, irmão? Chegou uma vez um centurião romano que nem fazia parte daquele para quem ele veio. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, e os seus eram judeus. Os romanos não tinham nada a ver com isso. Mas uma vez um centurião romano, com um servo totalmente enfermo na sua casa, ele foi ao encontro de Jesus. E ele foi com seus soldados e em seu cavalo alado. E chegando perto de Jesus, ele disse: bom mestre, eu tenho um servo em casa fiel que me serve e está terrivelmente doente. O senhor pode ir até lá e curá-lo para mim? Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. O então centurião romano, olhando a desgraça interna da sua vida, disse: não vá na minha casa. Não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Não sou digno que o Senhor pise na porta da minha casa. Porque ele disse isso? Porque ele era um romano, ele era um pagão, ele adorava outros deuses e talvez fazia chacota dos deuses dos judeus. Por isso ele disse que não era digno. Mas ele disse: se tu disseres uma palavra, eu sei o que irá encerrar. Diga apenas uma palavra. E então Jesus disse: grande é esta fé. Eu não tenho visto fé tamanha em Israel desde quando eu cheguei aqui. Grande é a tua fé. De vez em quando Jesus fazia algo para alguém que era realmente necessitado fora do seu povo. Existem pessoas que podem chegar aqui e não fazer parte dessa mensagem, não fazer parte do cristianismo, não aceitar profeta, não aceitar mensagem, mas chegar aqui numa desgraça tremenda, com uma dependência terrível, somente Deus para ajudar. E ele sai daqui curado e nunca mais voltar e nem agradecer, como os 10 leprosos veio e então foram curados e somente um voltou para poder agradecer. Deus, santo nosso, santo. Ele estava aqui na terra há 2.000 anos atrás. Ele era Emanuel, Deus conosco. Ele era aquele que disse lá em Gênesis 1, versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse que há 2.000 anos atrás estava aqui em carne humana, chamado Jesus Cristo, foi esse que disse: haja luz, e houve luz. Aquela palavra, aquela semente saiu da boca de Deus e produziu segundo o que ele falou. Quando ele disse haja luz, nenhuma outra coisa poderia vir, a não ser o que ele disse que podia vir. E Jesus disse: todo aquele que o Pai tem me dado, esse virá a mim, irmão. E o que ele disse não falhará. E eu digo para vocês que todos aqueles que estão assentados aqui nesta noite, com uma fé viva na palavra de Deus, que tem aceitado o chamado do Senhor e que seu coração foi aberto para compreender a mensagem deste profeta, e que seu ouvido foi aberto, e que seu coração foi aberto, e que essa semente, chamada semente da palavra, a palavra original, que desceu nesse coração, se realmente desceu nesse coração, Deus falou de você antes que a fundação do mundo. Aleluia. Porque a palavra é uma semente, mas existe outro que também semeia. E a Bíblia diz que toda planta que meu pai não plantou, esta será arrancada. A Bíblia diz que também depois que o semeador saiu a semear, é o Filho do Homem.
e o outro veio atrás, semeando a semente do maligno. É o trigo e o joio. Por isso que os 7 filhos de Seva, pensou que era trigo. E eles eram joio. Você sabe do que eu estou falando. Os 7 filhos de Seva viu Paulo expulsando demônios, lá no livro de Atos, capítulo 19. Viu os filhos de Seva, viu Paulo fazendo obras em nome do Senhor Jesus Cristo. E os filhos de Seva, que era um sacerdote, foi lá para poder também expulsar demônio. E encontrou um homem terrivelmente doente em casa, endemoniado. E foi lá para expulsar aquele demônio. E quando chegou lá, disse: eu expulso, eu te conjuro em nome do Deus que Paulo prega. Eu desconjuro em nome do Deus que Paulo prega. Qual é o nome que Paulo pregava? Jesus. Amém. Será que o povo não vê isso? Será que o povo não crê que o nome de Deus é Jesus? Aí os 7 filhos de Seva diz: eu vos conjuro em nome do Deus que Paulo prega. Qual é o Deus que Paulo pregava? Jesus. Aí o demônio abriu a boca e disse: espera aí, vocês pensam que vocês são trigo? Vocês são joio. Em outras palavras, eu conheço a Paulo e conheço a Jesus, mas quem é vocês? Eles não eram trigo, eles eram joio. Amém, irmão? Porque eles não davam fruto. Quem dá fruto é só aquele que cai em terra boa. Uma pessoa ouve a palavra, mas você não vê mudança. Se Deus dissesse a palavra, haja luz, e não viesse luz, que Deus é esse? Pois a palavra provocou a mudança. E quando eu disse, haja luminares no céu, houve as estrelas. Haja um luminar para iluminar de dia, sol apareceu. Haja outro luminar para iluminar de noite, lua apareceu. Se Deus, que é a semente, a palavra, dissesse e não acontecesse o que ele disse, ele não era Deus. E quantas pessoas que ouvem, então volta e a palavra não transformou em nada. Oh, Deus da glória. Oh, Deus Santo. Pois se o que Deus disse não acontecesse, ele não era Deus. E então Deus está falando aqui nessa noite. E se ele diz para você fazer certa coisa e você continua a não fazer, é porque não há nem matéria aí dentro para poder produzir o que tem que produzir. Santo Deus. Oh, glória. Amém? Amém. Ele é aquele que criou todas as coisas. Amém. Paulo disse aos romanos, se eu não me engano, que tudo que está no visível e invisível, o Efésios, se eu não me engano, foi criado pela sua palavra, do seu poder. Tanto as coisas que estão no céu como na terra, as visíveis e invisíveis, seja tronos, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, pela palavra. E o que ele disse veio a ser. Se o que Deus disse para nós ser e não continua sendo, tem alguma coisa errada. Hein? Se o que Deus disse para nós ser e você não continua sendo, tem alguma coisa errada. Um dia chegou um senhor perto de mim. O senhor não, é amigo meu, o pai dele, na verdade. Ele chegou para mim assim: Pastor Vanderlei, o senhor não sabe quem é que está querendo comprar 150 alqueires de terra, não? Só que tem um problema, é longe. E está vendendo baratinho, 5 mil reais o alqueiro. Eu falei, 5 mil reais o alqueiro? Um alqueiro é 1.000 metros para cá, 1.000 metros para lá, um alqueirão, 1.000 por 1.000. Aí ele falou assim, mas por que está vendendo tão barato assim? É porque a terra não dá nada. É lá no Pará. Tem muita terra, mas não tem vida. Não é fértil.
Não é fértil. É assim que está o coração de muita gente. Semeia, 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 mas não dá fruto nenhum porque não é fértil. Aí ele falou para mim, para o seu pastor, sabe por quê? Porque lá só tem pedra, só tem galho seco, é aquele desertão, não nasce nada. É um solo infértil. Chove de vez em quando. Por isso que está tão barato assim. E quando você encontra igrejas aí grandes, que vende um evangelho barato, irmão, demais, pode ter certeza, porque não dá fruto nenhum. Pregando que Deus só quer o coração, que você pode fazer o que você quiser, você pode ir para a praia banhar, ficar nu, você pode vestir o que você quiser, você pode assistir o que você quiser, você pode fumar, pode beber, que Deus só quer o coração. Quando você vê essa grande terra oferecendo esse preço barato, pode ter certeza que não tem fertilidade nenhuma. Não tem fruto nenhum de cristianismo. É um fruto mundano, igrejas mundanas. Oh, Deus. Misericórdia, Deus. Mas quem é, pastor, aquele que dá fruto? Quem é aquele que dá fruto, pastor? Aí o profeta vem e diz na mensagem, obra é fé expressada, parágrafo 126. Ele disse, aqueles que dão fruto são aqueles que estão predestinados a dar fruto. Amém? Amém. Oh, meu Deus do céu. Vejam bem, parágrafo 126. Ele diz o seguinte, obra é fé expressada. Ele diz assim, vamos pegar aqui. Jesus disse no 123, Jesus disse, nenhum homem pode vir a mim se meu Pai que me enviou não o trouxer, e todos que o Pai tem me dado virão a mim. Eles o reconhecerão, eles saberão, eles entenderão. Nenhum outro pode fazer a não ser aquela pessoa que importa, somente aqueles. Não importava o quanto das pessoas viessem bem vestidas para João Batista no Jordão. Não foi assim que aconteceu? Muitas pessoas vieram para ser batizadas por João Batista. Olha lá na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, 6. Muitos vieram ter com João, todos bem vestidos, bem aplumados. Vinham os escribas e então vinha bem aplanado, bem arrumadinho. E João disse assim, quem é que vos induziu? Quem é que está fazendo vocês vir até aqui para batizar e pensando que com isso vocês vão fugir da ira vindoura? Quem já leu isso? Quem é que vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem é que está induzindo vocês a vir aqui batizar comigo e pensam que com isso que vocês vão fazer, pensa que só entregar o coração para Jesus, pensa que só aceitar Jesus, pensa que só ter uma igreja, vocês escapam da ira futura. Aí João deu a receita. Produza frutos dignos de arrependimento. Amém, irmão? Produz fruto digno de arrependimento, depois venha e eu batizo. Produzir frutos dignos de arrependimento. E não vem dizer em vós mesmos, presumindo em vós mesmos, por ter pai Abraão como pai. Pois eu vos digo que dessas pedras, Deus pode levantar filhos e filhas a Abraão. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, não importa o quanto que nós parecemos aqui. Você está enfiadinho nessa calça, nessa camisa. Você, mulher, está enfiada nessa saia, desse vestidão comprido. Deus sabe como você entrou dentro dele. Deus sabe se você entrou dentro dele só para vir para a igreja. E Deus sabe também que quando você chegar em casa, você sai e entra no short, na bermuda. Deus sabe! Verdade. Faça a obra, meu Deus. Deus sabe que ao sair daqui, você chega em casa, vai entrar nas suas roupas sumárias. Para a igreja é uma coisa, para casa é outra. Deus saberá quais são os programas imundos na televisão que você vai assistir depois do culto. Que tipo de hinos você vai ouvir? Que tipo de conversa vai falar? Meu Deus.
124. Aqui está o plano predestinado à clara vista, tal como qualquer outra semente. A palavra de Deus é uma semente e tem que ter o terreno preparado de antemão. Aí que eu quero entrar. De antemão? Quem já chegou num terreno e já foi logo plantando? Eu nunca fiz isso. Se você conhece alguém que fez isso, pode ter certeza que é uma pessoa despreparada. Porque uma pessoa que vai plantar num terreno, em primeiro lugar, ele olha o terreno. Ele olha a espécie de terra que tem. Amém, irmãos? Ele vê se aquela terra é boa para produzir. Não vai logo plantando a couve, não. O bom semeador sabe em qual terreno. Amém? Amém? Deus sabe em qual pessoa ele deve colocar sua palavra. Ele sabe em qual vaso colocar seu azeite, qual vaso colocar seu espírito. Amém, irmão? Amém. Não é qualquer vaso. Glória a Deus. Primeiro se olha o terreno, aí vem a predestinação. Vê? Primeiro essa terra tem que ser preparada de antemão, porque senão não haverá terra para poder ser boa. Se você semeia semente e simplesmente as atira na terra e não fará nenhum bem, as aves comerão. Se você as tira entre cardos e espinhos, e então sufocarão muito logo. A parábola de Jesus disse assim, de maneira que o terreno tem que ser preparado primeiro. Assim sendo, Deus, em sua soberana graça, prepara o coração do homem primeiro, predestina aquele homem, aquela mulher, antes da fundação do mundo, para receber ele naquela era. Amém, irmãos? E ele conheceu você antes que o mundo fosse criado. Ele conheceu você por pré-conhecimento e lhe ordenou para a vida eterna. Ele conhecia você e, portanto, lhe preparou. Lhe preparou para quê? Para o dia e a hora em que a mensagem chegasse. Amém, irmão? Amém. Só que tem uma coisa. Você pode ser... Olha, presta atenção. Presta atenção, olha para mim. Saiu o semeador a semear. Quem é o semeador? Jesus, a palavra. Só que ele vai semear somente a semente, correto? Aqui, ó. Somente a palavra. Porém, essa palavra cai em 4 tipos de solo. Cai em 4 tipos de lugar. A mensagem cai à beira do caminho. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Aí você fala assim, estava predestinado, mas estava predestinado para aquele cair na beira do caminho. Depois a outra parte cai em meio ao espinho, estava predestinado para cair na beira do espinho. Outra parte cai em meio de pedregais, estava predestinado para cair em meio de pedregais. E outra parte estava predestinado para cair em terra boa, para produzir o que tem que produzir. Amém? Amém. Pega Jesus Cristo. Jesus chega. Qual foi o primeiro milagre que ele fez? Em Caná da Galileia, num casamento que ele tinha sido convidado, Maria. E ele foi, ela foi e levou os meninos todos. Levou todo mundo. Você sabe qual foi o primeiro milagre? Qual foi? Transformou a água em vinho. Vendo este milagre, o que aconteceu? Jesus se levantou. E um bocado de gente segue ele. Correto, irmãos? Amém. Olha um monte de gente seguindo Jesus. Mas muitos daqueles ali é semente que foi lançada à beira do caminho. Amém? Muitos ali não produziram. Vê as aves do céu e pegou o que havia semeado. Ficou ouvindo que alguém disse, não, você está seguindo Jesus agora? Agora você é um cristão? Agora é crente? Aí, então, arrebatou o que tinha sido semeado. Outra parte, estava caminhando com Jesus, era uma terra que brotou depois espinhos. E crescendo a semente, os espinhos, então, sufocam a semente. O mundo sufocou, as ofertas sufocou, tudo sufocou. Seguir Jesus sem igreja não dá certo, não. Ficar seguindo Jesus, indo para cima e para baixo, montanha abaixo, pico pregado, à beira do mar. Eu quero a igreja. E muitos seguiram Anás e Caifás. Foi embora. Outros caíram à beira de pedras. Tinha um pouquinho de areia, entrou dentro,
Mas aí brotou, mas como a raiz tem que crescer para baixo e o galho crescer para cima, porque você sabe que quando a semente é semeada, uma parte cresce para cima e outra parte cresce para baixo. Quem está entendendo, irmão? A raiz cresce para baixo e então o outra cresce para cima. O que estava crescendo para cima estava crescendo, mas não tinha terra profunda, a raiz não pôde descer. O que aconteceu? Ficou sem vida e o sol bateu e secou-se tudo. Mas a outra parte que caiu em terra boa, disse o seguinte para Jesus: para onde iremos nós? Amém, irmãos? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Esta é a semente que caiu em terra boa. Amém, irmãos? Não entendia tudo, mas mesmo assim cria. Amém? Essa é a semente que caiu em terra boa. Irmão, a palavra que cai em terra boa não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem filha, não tem pai, não tem mãe, não tem trabalho, não tem nada nessa vida que impede uma pessoa de seguir a Jesus Cristo e a palavra. Jesus disse: aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar filho, pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E ele disse mais: e aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, e não receber tanto nesta vida, e na vida por vir no futuro, que é a vida eterna, receber muito mais ainda. Amém, irmão? Amém. Porque aquele que perder sua vida aqui, achá-la-á. Mas aquele que tentar salvar sua vida aqui, perdê-la-á. Por isso que você perde o mundo todo, mas ganha Jesus Cristo. Amém, irmão? Porque o mundo passa. O mundo passa. Tudo que está no mundo passa. A soberba da vida, a concupiscência da carne, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passam. Amém. Você quer ficar com as coisas do mundo que vai passar? Você quer ficar com o mundo que vai passar? Você quer ficar com seus amiguinhos de esquina, com seus amiguinhos disso, daquilo outro, com seu futebol, com sua novela? Você quer ficar com a sua rodinha de esclarecedor? Tudo vai passar, vai queimar na grande tribulação? Você quer ficar no mundo que vai passar, que vai queimar? Ou você quer fazer a vontade do Senhor para ter vida eterna? Meu Deus, dá graças a Deus, Santo Pai. Pai, Deus, Pai. Quem lembra da mensagem que eu preguei aqui sobre a parábola do grande tesouro? Quem lembra? A parábola do grande tesouro. Amém. Amém. Pois é. O reino de Deus é semelhante ao homem que achou um grande tesouro num campo. Vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno que tinha um grande tesouro. Sério, irmão? Ou um homem, quando acha esse grande tesouro, irmão, vende tudo desse mundo. Vende tudo. Não tem amigos, não tem amizadezinha, não tem coleguinha de escola, não tem nada. Não tem nada que possa substituir isso aqui, não. Entendeu? Não tem nada. Na mensagem, o desvelar de Deus, presta atenção nisso aqui. O desvelar de Deus 260. Mensagem do profeta William Marion Branham. Jesus disse: examinais as escrituras que vós cuidais ter nela a vida eterna. E quando você vê a palavra manifestada, você está vendo o Pai, Deus, porque a palavra é o Pai. A palavra é Deus. E a palavra manifestada é o próprio Deus tomando a sua própria palavra e manifestando entre os crentes. Nada pode fazer com ela. Vê? Ela é viva, a não ser os crentes. Somente os crentes é que podem viver de toda a palavra. Você pode tomar um trigo e plantá-lo em um tipo diferente de solo. Ele jamais crescerá. Você vê trigo sendo plantado em Minas Gerais?
Minas Gerais não é um estado bom para plantar trigo. Você vê em outros estados, Mato Grosso, Paraná. Depende do estado, depende do solo. Soja. Minas Gerais é um bom estado, junto com o Espírito Santo, para plantar café. Café é bom, porque o solo, o médio tropical é bom para isso. Depende do solo. Você pode tomar um trigo e plantá-lo em um tipo diferente de solo e ele jamais crescerá. Porém, o que tem que ter certo fertilizante. Aí, se a terra não é muito boa, aí você tem que agregar produtos. Por exemplo, a terra, você comprou a terra, mas a terra é muito boa. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fortificar a terra. Dar ela vitamina. Vai lá no agropecuário, no negócio de verde agrofertilizante, você pega lá uns fertilizantes. Olha a palavra fertilizante. Quem está entendendo, não? Olha a palavra fertilizante. Você pega certos fertilizantes, porque a terra não é boa. Você então trabalha a terra talvez jogando com avião, pulverizando a terra, ou com sementes, alguma coisa, e vai arando a terra para dar à terra sustentabilidade ou sustentação, para que quando vier a semente, a terra esteja preparada para receber a semente e possa produzir alguma coisa. Preste atenção. Veja, e se não houver, se o fertilizante na terra não for, o trigo não for germinado com esse fertilizante, ele jamais crescerá. Bom, às vezes o crente vem e ouve a palavra. Ele ouve a palavra. Ele ouve a palavra. E anota tudo. E anotei. Puxa, tudo que o pastor falou, eu anotei tudo. Isso é bom? É bom. Mas se o Espírito Santo não entrar dentro de você e vivificar o que foi anotado, amém, irmãos? Tem que vivificar. Jesus disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Amém? Você diz, mas anotei tudo. Mas se aquilo que você anotou não traz vida, não funciona em você, não adiantou nada anotar o caderno. Não adiantou nada colocar o celular aqui e gravar, mais uma gravação. Não adiantou nada tirar foto, não adiantou nada fazer isso, fazer aquilo outro. Tem que vivificar, amém, irmão? Amém, Deus. Vivificar significa dar vida. Glória. Aí ele diz assim, veja, aí está. Se não fertilizar direito, jamais crescerá. Então não importa onde a palavra caia, se ela não cai no tipo correto de coração, não vai produzir nada. Em vez de falar amém, vai dizer assim depois, eu não gostei muito daquilo que aquele pastor falou. Eu não achei muito bom e correto o que aquele pastor falou. Sabe uma coisa? Há muito fanatismo sobre aquilo. É porque a terra não é boa mesmo. Eu não gostei muito que o pastor falou aquilo. Aquilo me atingiu. É uma terra ruim. É uma terra muito boa, não. A palavra é uma espada, discerne. Amém, irmãos? Jesus disse assim, uma parte caiu ao pé do caminho, em terrenos pedregosos, e vieram as aves do ar. Mombrano diz que as aves do ar aqui é demônios, são potestade do ar. E se alimentaram, tiraram aquilo que foi pregado, tiraram aquilo que foi semeado. Outra caiu nos espinhos e cardos, os quais cresceram e sufocaram imediatamente. Tradições, denominações, cuidados do mundo sufocaram. Porém disse que a outra terra caiu em terra boa e produziu 100 vezes mais. Assim é o reino de Deus. É a mesma coisa com a mensagem. Alguns jamais crerão nela. Outros, 264. Alguns vão até crer nela por algum pouco de tempo, mas não continuarão. Ixi, isso tudo aqui é predestinação. Muitos vão seguir a mensagem, mas nunca vão sustentar ela. Os 70 estavam seguindo Jesus Cristo, mas não sustentou a palavra na hora que precisava sustentar. E na hora de você sustentar, irmão, você sustenta? E na hora que você atravessa o caminho do seu velho companheiro,
de sua velha amiguinha de escola, do seu velho amigo de vizinhança, do seu velho amigo de infância. E não é que você cruzar o caminho dele. Você sustenta o que você é agora. Amém, irmãos? Oh, glória. Você sustenta? Grande Deus. Você sustenta? Alguns vão crer por bastante tempo, mas não vão sustentar o que diz que crê. Assim foi os 70, voltaram para trás. Na hora que eles deveriam sustentar o que Jesus disse, eles disseram, isso nós não suportamos, voltaram para trás. Vê? Uns jamais se alinharão com a palavra. Uns jamais ficarão firmes na palavra. Tudo é predestinação. Vê você? Aí está. Depende do tipo de solo que Deus predestinou para cair a semente. Oh, meu Deus, deixa eu ser um solo bom. Amém, irmãos? Deixa eu ser aquela terra boa que dá fruto. Amém. Que dá aquele fruto. Não deixa ser um meio cristão, uma meia cristã, um meio pastor. Deixa ser um verdadeiro. Vê? Porque dentro da igreja sempre existe essas três classes. Sempre vai seguir a mensagem até o fim. Meu Deus do céu. Olha só que coisa, hein? As três classes vai seguir até o fim. Mas somente uma que vai subir. Oh, Deus. Só aquele que estava germinado com a palavra. Amém. Só aquele que estava dando fruto da palavra. O profeta irmão Branham disse que a classe incrédula é a que sai mais rápido. A classe manufaturada é aquelas que ficam até onde Judas ficou. Judas ficou até na ceia. Uns não conseguem vir nem na ceia. Judas foi até a ceia. Judas foi até a ceia. Judas ficou bem ali, bem até o fim. Entretanto, os verdadeiros crentes, eles não puderam explicar isso. Mas mesmo assim, eles creram nisso. Eles seguiram. Na hora que os 70 foi embora, Judas, que era um demônio, ficou ali. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Na hora que os 70 foi embora, Jesus disse assim para Pedro. Ou seja, Jesus disse para Pedro assim, e os discípulos, não queres vocês ir também? Não quer vocês ir também junto com eles? Pedro tomou a palavra e disse, mas Senhor, para quem iremos nós? Somente Tu tem palavra de vida eterna? Aí Jesus vai e responde, não escolhi vocês 12? Sim, escolheu, pois um de vós é um demônio. Por que o demônio não foi embora, irmão? Por que o demônio foi embora junto com os incrédulos, depois com os 70? E ficou juntamente, até na ceia. Na ceia. Agora eu pergunto, na hora que Jesus estava tomando o pão e o vinho, presta bem atenção nisso, por isso que a ceia, irmão, a ceia é importante. A ceia é muito importante. Porque se você não toma, prova que você não tem comunhão com Deus. Você não tem comunhão. Você não importa. Na Bíblia diz em Israel, no Antigo Testamento, qualquer pessoa que estivesse fora da Palestina e não participasse da Páscoa, ele era um desertor. Deus não abençoava em lugar nenhum. Por isso que a Santa Ceia é importante para o cristão, porque ao tomar a Santa Ceia, ele está mostrando que tem comunhão com Deus e está em companheirismo com seus irmãos e com a palavra. Jesus disse, quem não come da minha carne, não bebe no meu sangue, não tem vida em vós mesmo. Mas aquele que toma sem discernir o corpo de Cristo é culpado da morte e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas a ceia é um lugar perigoso, porque é na ceia que Satanás entra muitas vezes. Quer ver? A Bíblia diz que na hora que Jesus tomou o pão e então partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Depois ele pegou o cálice cheio de vinho e disse, tomai e bebei, este é meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Todas as vezes. A Bíblia diz que, tendo Judas depois ceiado, entrou Satanás dentro dele. Se você não toma a Santa Ceia com discernimento, irmão, Satanás é um alvo fácil para você. Quem está entendendo? Amém. Satanás é um alvo fácil. E se você não toma por causa de algum medo, alguma coisa, algum problema, alguma coisa que fica rodeando, pensando, se você não toma, mostra que você é culpado. Culpado da morte da morte do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ser culpado de forma alguma. O profeta diz que um cristão que não toma a Santa Ceia, se ele é verdadeiramente um cristão, ele está na qualidade de um soldado romano ao pregar os pregos na mão de Jesus. E aí, vai contra o profeta agora? O profeta disse, se um cristão que diz ser cristão, crê nessa mensagem, não tomar a Santa Ceia, ele está na mesma qualidade de um romano pregando os pregos na mão de Jesus. Na mesma posição. Eu não quero ser um soldado romano, não quero ser comparado com ele de jeito nenhum. Se um animalzinho, me chama aquele bichinho que o irmão Branham fala, ele tentou tirar os cravos da mão de Jesus, o pinta roxo. Diz a lenda, diz a história. Nós não estamos aqui para crer em lenda, mas diz o irmão Branham. Se o irmão Branham falou, eu também falo. Diz uma grande história que quando Jesus estava pendurado na cruz entre as 3 da tarde, depois de morto já, um pinta roxo chegou. E ele tentava tirar o cravo da mão de Jesus. E o seu peito ficou todo molhado de sangue. E desde então, seu peito nunca foi mudado, sua espécie. Conta-se a história. Se ele, que não tem alma, aquele bichinho que não tem alma, um pássaro, não tem alma, tentou fazer isso com o seu Criador, e nós que tem alma. Amém, irmão? Os irmãos entenderam? Então você tem que fazer igual a irmã Branham falou. Expõe o sinal. Não deixe ninguém da fora da sua casa fora. Irmã Branham disse, arrasta seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Você acha que Noé não estava preocupado? Noé foi o único que ouviu a voz de Deus, que disse que destruía a água. Não falou para Cã, não falou para Cão, não falou para Sete, não falou para Sem, não falou para as moras de Noé, nem para expor de Noé. Foi só a Noé que ouviu a voz. Eles tinham que crer em Noé, amém, irmão? Eles tinham que crer em Noé. Mamãe disse, expõe o sinal, ponha para dentro quem você puder pôr. Põe seu pai, sua mãe, seu filho. Na hora que os espias foi lá em Moabe, quando foi lá em Jericó, parece, se eu não me engano, que foi lá a Moabita, a prostituta, Raabe. Ela morava na muralha, em cima da muralha. E os espias foram lá. E então a cidade descobriu que tinha pessoas diferentes lá. E saíram atrás deles. E ele entrou na casa de uma prostituta chamada Raabe. E então eles explicaram por que estava ali. Diz o seguinte, olha. No Deus de nossos pais, que visitou nossos pais no Egito, através de Moisés, tem vindo com seu povo além do Jordão, e a cidade sua está na frente, que é Jericó. É isso mesmo? Que está na frente e vai derrubar. Aí Raabe diz assim, nós ficamos sabendo que o Deus dos hebreus vem destruindo tudo pela frente, através do povo hebreu. E como é que eu faço para me salvar? Disse. Aí diz o seguinte, por você ter escondido nós aqui, porque esconderam eles. E na hora que o soldado chegou procurando, cadê eles? Não entra ninguém aqui não. Elas escondeu lá em cima. E na hora que desceu, os espias disseram o seguinte, olha, nós vamos rodear a cidade e vai derrubar tudo que tem em cima. Raabe disse assim, e como é que eu faço para me salvar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com isso? E como é que eu faço? Eu falei assim, é o seguinte, um olhou para o outro e disse o seguinte, olha, essa mulher foi tão piedosa com nós, vamos fazer alguma coisa por ela, amém, irmãos? E então você tem uma corda aí? Tem uma corda, está aqui a corda. Ele pegou uma cordinha desse tamanho assim, mais ou menos, e você tem alguma coisa, e tinha um sangue lá de cordeiro, e colocou aquele fio de escarlate assim, e pendurou na janela, e dizia, deixa aqui.
Deixa aqui, amém, não. Deixa aqui pendurado. Você vai ouvir um som aí na cidade, um som de corneta, e 7 vezes vão rodear a cidade. Na primeira, segunda, deixa aqui. Porque na hora que o anjo vier, vai ver isso aqui. E vendo isso aqui, na sua casa não vai acontecer nada. E ela diz, como é que eu faço com essa mensagem? Ponha tudo que você puder para dentro. Ponha pai, ponha mãe, ponha filho. E ela foi atrás do pai, foi atrás da mãe, foi atrás do tio, foi atrás da avó. Foi tudo, gente, olha, tem uma mensagem aí, vai vir uma destruição, entra na minha casa. Eu recebi 2 mensagens. Mas para crer na prostituta é difícil demais, irmão. Para que uma mulher que não é prostituta? Já é difícil numa mulher que é prostituta. Uma irmãzinha como você sai com um panfleto da mão mostrando que Deus enviou um profeta e batido. Ele já tem dificuldade para receber. Quanto mais uma prostituta. Meu Deus. E ela pôde conseguir quem ela pôde. E ficou ali. A Bíblia diz que ela conseguiu alguns e colocou na casa. Eles vão ficar quietos. E de repente ela viu. Era a primeira rodada sobre Jericó. E o sinal está ali. Amém, irmãos? Amém. A questão é essa. Glória. Josué mandou salvar alguém lá dentro? Não. Josué mandou salvar alguém lá dentro? Não. Os espias chegou e disse, Josué, fomos lá, Deus da glória. olhamos a cidade, mas nós passamos apertado, viu? É? Explica direito. Pois nós já passamos apertado. Se o soldado até pegasse nós nem trazia resposta para você, Josué. Mas como é que vocês conseguiram escapar de lá? Uma prostituta Deus. nos assegurou e nos salvou. Foi mesmo? Foi uma prostituta. Olha, Josué, eu sei que você é o chefe, eu sei que você é o profeta, mas tem uma coisa, nós demos a palavra para ela, que a sua família e ela, que tudo que tiver dentro de casa, seria salvo. Glória. Josué diz, faça conforme a sua palavra. Jesus disse, aquele que receber a quem eu enviar, a mim estão recebendo. Amém, Deus. Glória. Aleluia. E Josué, Deus lembrou da promessa que ele fez àqueles 2 espias. Amém. Jericó caiu inteira, mas a casa de Raabe ficou salva. Glória. Por quê? Porque recebeu a mensagem. Amém. Recebeu a mensagem, ela ficou preocupada. Ela não ficou assim, é mesmo? O mundo vai acabar um dia mesmo? Ela não ficou assim, não. Eu vou morrer mesmo um dia? Ela não ficou desse jeito, não. Ela estava preocupada com a sua alma. O mundo vai acabar mesmo? Não! Porque ela é terra boa, ela tinha semente, ela tinha coração fértil, ela tinha fertilidade, ela tinha terra boa, ela podia produzir 30, 60, 100. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Filha. Aleluia, glória a Deus. Glória. Quão grande é o nosso Deus. Vamos cantar um hino, irmãos? Você está agradecido por esse Deus, irmãos? Mas eu agradeço tanto esse Deus. Irmãos, o caminho é estreito, mas eu vou caminhando. 266. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. É Jesus, o meu mestre querido. Os irmãos sabem cantar? 266. Sol. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. Irmão, me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem. Viveremos para sempre, amém. O seu santo evangelho eu vou anunciando, sua vinda gloriosa
gloriosa, estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passa as nuvens do mar, mas as suas palavras nunca hão de passar. É Jesus, o meu mestre querido, ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Tem a luta e a prova e a tribulação, mas eu tenho Jesus, ele é meu guardião. O mar se agita, pra canoa virar, mas quem tem Jesus Cristo, tem em quem confiar. É Jesus, o meu mestre querido, ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. É Jesus, o meu mestre querido, ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Obrigado. Quem quiser ouvir novamente a mensagem, é só sintonizar na rádio 100,3 da manhã e em qualquer horário, não sei qual horário vai passar, mas vai passar. E no YouTube, se você quiser ver o vídeo, a mensagem de hoje, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Fundamental. Lá você vai ver todos os vídeos, incluindo esse nessa noite. Vamos agradecer a Deus. Sábado, Santa Ceia, a ceia do Senhor, às 19 horas. Convide seu parente, seu amigo, seu vizinho. Chame-os para ter um companheirismo com Deus e com sua palavra, demonstrando que você o ama de todo o seu coração. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por mais essa mensagem, por mais esta palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Ó Deus, queremos ser terra produtiva. Não espere o Senhor, terra que não tem vida. Nós não queremos ser cristãos sem vida, crentes sem vida. Queremos ser cristão com vida. Ó Deus, abençoe cada um, abençoe cada irmão, cada irmã, a voltar para o seu lar, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor ajude no meio, na jornada ao fim, Senhor. Ajuda cada irmão, abençoa eles a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas o Senhor dê a eles um restante de semana na tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até sábado, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Esta casa é reservada para mim. Esta casa é reservada para